Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, eu sou cientista político. Estamos no dia 16 de outubro de 2016. E hoje nós vamos tratar de um assunto que o pessoal questiona bastante nas redes sociais, né, assim, do que é, do que deixa de ser, como reconhecer uma situação dessas e até as consequências desses assuntos, que é a questão do anarquismo, né, a questão do anarcocapitalismo e do anarcocomunismo. Eu não vou entrar em detalhes de autores, questões assim, porque vocês podem pesquisar tudo isso. Então não é... Quero simplificar as ações e as consequências. Eu não estou aqui para complicar a vida de ninguém, até pelo contrário, quero facilitar. Né? Então, como quero facilitar, eu vou explicar as consequências e as linhas de pensamento desse processo. O anarquismo ele surgiu com uma proposta bonita, romântica, né? E utópica, né? Idealizada. É um modelo de situação social onde nós teríamos a ausência de controle de um ser humano sobre o outro. É um mundo ideal, né? Onde as pessoas teriam consciência da sua responsabilidade e qualquer sociedade que houvesse a partir dali seria desenvolvida pelo interesse coletivo. Então algumas sociedades em pequena dimensão, elas sobrevivem dessa maneira. É o caso dos hippie, por exemplo. Os hippie, né, o movimento hippie é uma sociedade anárquica. Então se vocês querem um exemplo prático de como se desenvolve uma sociedade anárquica, é a sociedade hippie. Cada um é consciente do seu papel social e vocês percebam, aqui em Porto Alegre, por exemplo, existe uma praça onde os hippies se reúnem, que é a Praça da Alfândega, e aí você encontra lá várias banquinhas ou vários lugares assim que os hippies ficam vendendo seus artigos. E aquilo ali é tradicional, é uma feira hippie, né? E tu compra lá vários produtos, né? Vários itens fabricados por eles mesmos de modo artesanal. Bom, então eles trabalham com artesanato para subsistência e aí comprar coisas que são para coletividade, para o uso do coletivo. Eles têm os comportamentos deles e tudo, mas individualmente eles são responsáveis, eles têm a consciência da responsabilidade individual. Isso é maravilhoso para quem consegue viver dessa maneira, não é para todo mundo. Se tu, por exemplo, trabalha com a questão aqui da internet, ser hippie e agir na internet é um contradito, é uma contradição. Aí tu é o que se chama de hippie chique, aquele hippie de boutique, né? A pessoa que compra roupa hippie, que curte a cultura hippie, que curte a questão do paz e amor, do movimento dos anos 70, da liberdade. O que os hippies buscavam? Eles buscavam liberdade sexual, igualdade entre as mulheres e os homens. Eles buscavam algumas coisas que hoje já está dentro do contexto da democracia, e por isso o discurso anárquico dos hippies foi esvaziado. Eu fui anarquista. Quando eu era adolescente, eu fui punk. E o movimento punk, o movimento dark, eles eram movimentos anárquicos. Ambos usavam preto porque nós entendíamos que a sociedade nós estávamos de luto em relação à sociedade, que ela tinha falido no seu sistema e que era necessário então a gente tomar alguma atitude, nem que fosse o fim do Estado, que hoje está em voga nas redes sociais. Vamos acabar com o Estado, vamos acabar com o Estado, vamos acabar com o Estado. Quando eu era adolescente eu pensava assim, agora eu evoluí, me tornei ser humano. Tá? Então o que acontece quando tu tens um conceito de fim de Estado? Bom, o que vai ficar no lugar do Estado?
né? Então os princípios era que havia, eu fui adolescente dentro do período da pseudo-ditadura, que na verdade foi um regime militar, não foi ditadura. E aí quando era para que eu ia para Oswaldo Aranha, que é a rua tradicional lá, a avenida tradicional aqui em Porto Alegre, onde os punks se reorganizavam, se organizavam, faziam as suas festas, e tinha festa toda noite, gente. Toda noite, dia de semana, final de semana, sempre teve, no período militar sempre teve. Aquelas horas não podia se reunir mais de uma pessoa, isso, aquilo, mais de 3 pessoas, e os barzinhos na Oswaldo eram lotados de gente, abarrotado de gente, a gente entrava nos bares, tomava trago, eu era menor de idade, tomava trago a fuzel, e não rolava nada. Andava com roupa punk nas ruas, nunca fui parado por militar nenhum, nunca apanhei de militar nenhum, nunca aconteceu nada. Olha que até pelo fato de ser punk eu deveria ter apanhado, mas não apanhei. Né? Tô até frustrado. Isso eu vou fazer tratamento psicológico, ainda vou fazer sabe, uma terapia de grupo para ver se eu dou conta disso, porque eu realmente não fui preso no período militar. É uma pena. Mas, fazer o que, né? Pô, tendo sido punk, cara, eu tenho que fazer terapia de grupo, fazer um negócio desse. Tá, e aí eu fui fazer a consciência eu fui assim um dos primeiros, né, desse movimento, nessa assim. Tinha uma modinha, porque teve uma novela na época, né? Acho que, se eu não me engano, era o Tato Gabos Mendes, fazia... eu não me lembro qual é o nome da novela, mas ele fazia um personagem que até hoje me lembro o nome, Greg. E tinha realmente um cara com o apelido de Greg dentro lá do movimento, porque eles usavam codinomes, né? Assim, um era o Greg, o outro era o Sombra, né? Tinha gente assim, eu não cheguei a ter um codinome, não que eu lembre, eu não me lembro se eu tinha ou não lembro, tá? E aí a gente fazia o papo da gente, o nosso lance era o seguinte, era a gente se reunir e conversar sobre toda a realidade do país, do mundo, da cidade, do estado, o que a gente podia fazer para mudar todo esse lado, que a gente pegava, eles questionavam umas coisas, e eu tentava encontrar uma solução dentro do projeto deles para mudar tudo isso. Os dois movimentos, o punk e o dark, eles eram deprimentes, eram down, eram tristes, eram coisas assim, a gente realmente estava triste pelo sistema. E aí, bombou na época exatamente porque o personagem, ele era meio revoltado, assim, um jovem revoltado que contra o sistema, isso e aquilo, tinha tudo a ver com a minha juventude, com o que eu estava acreditando na época. E me dei conta de que aquilo não bastava, não tinha as soluções para os problemas. Era como protesto, era legal, mas no momento que a democracia começou, os movimentos democráticos começaram a surgir e a desenvolver aqueles espaços, aquela situação, por exemplo, aquela questão da liberdade sexual que eles estavam falando, cara, eu comecei a minha atividade sexual, é uma revelação, com 14 anos de idade. Tá? Então cuide dos seus filhos. E, pô, naquele período militar, ter tanta liberdade sexual assim, tá? É uma coisa, o jovem podia beber, o jovem podia fumar, os pais deles tinham armas, nenhum bandido entrava em casa nenhuma porque tinha medo de ser baleado. A gente respeitava o Pedro e Paulo, que era a polícia, a brigada, né? Pedro e Paulo porque a gente, quando eu perguntava o nome de um, ou era Pedro ou era Paulo, era quase sempre assim. E a gente achava isso tudo muito engraçado e tudo, e disse, como é que é a ditadura? Pai, é a ditadura? Mas a gente tinha ufanismo, a gente cantava o hino na escola, era uma série de coisas, então ser punk e cantar hino, tinha umas coisas assim meio estranhas, mas acontecia, entendeu? E tudo bem, era normal, eu tocava na banda, eu estudava, eu era um punk que estudava, não larguei a escola nem nada, né? Então, na verdade, também a gente não se entrega 100% no negócio daquele, porque teria que abandonar a casa e tudo, e quando me dei conta que talvez eu tivesse que sair de casa e me sustentar por mim mesmo, eu precisar de alguma forma ter dinheiro para poder fazer isso, eu não sabia como fazer esse tipo de situação, e por comodismo eu acabei abandonando o movimento punk. Então você pensa assim,
Como é que eu vou fazer se eu quiser me tornar um anarquista de verdade? Eu não vou ter mais acesso à internet, eu não vou ter mais acesso ao telefone, eu não vou ter mais acesso a luz elétrica, essa luz que está alumiando aqui a gente, não teremos. Banho quente, esquece banho quente, tu não sabe onde é que tu vai poder tomar banho, quando tu vai poder tomar banho. Comer, cara, tu vai depender muito da sorte, porque se tu tiver dinheiro, se tu conseguir fazer alguma coisa que te dê algum dinheiro e para poder comer, ou tu vai ter que plantar a tua própria comida, sabe? Plantar, já mexeu na terra? Aprende desde já, porque de repente se bater uma guerra aí, talvez tu só sobreviva comendo batatinha crua, porque nem fogo tu vai conseguir, não vai ter gás. Sim, gás tu tem que extrair da terra, aí tem que ter o Estado para fazer a extração do gás. O Estado, as empresas estatais é que fazem a extração do gás. A Petrobras, por exemplo, faz a extração do gás. E aí se faltou gás, como é que tu vai fazer comidinha quente? Como é que tu vai ter banho quente? Energia solar, tá, então, mas a tecnologia da energia solar hoje é mais cara do que o gás. Ainda não é para todas as casas, e ainda não está implantado em todos os lugares. E até para ter a tecnologia solar, tu vai precisar ter uma empresa que faça a instalação disso na tua casa. E casa, tu vai ter que precisar de pedreiro, tu vai ter que pagar o pedreiro. A não ser que tu saiba fazer tijolo, tu sabe fazer tijolo e construir tua própria casa, sabe fazer esgoto. Esgoto, legal. Como é que era o esgoto antigamente, né? Os nossos avós se limpavam depois das necessidades com, acredite se quiser, avós e bisavós. Antes disso, depois disso, talvez já tinha papel higiênico. O pessoal lá da Venezuela está sem papel higiênico. Se você quiser ter uma noção de como é que é um socialismo ideal, um socialismo utópico, idealizado, vocês podem ir para a Venezuela, que lá não tem papel higiênico. Aí você sabe como é que é ter necessidade de ir ao banheiro e não ter papel higiênico. Então lá eles estão utilizando por enquanto jornais, livros, enquanto eles tiverem. Daqui a pouco eles vão estar usando esse método que eu vou falar para vocês aqui agora. Eles usavam espiga de milho. Eles debulhavam o milho para fazer pipoca ou para fazer a comida, assim, e guardavam as espigas, porque as espigas eram como eles se limpavam quando iam no banheiro. O banheiro não era dentro de casa, porque se fosse dentro de casa, eles iam chamar os animais que estavam em torno ali do campo, assim, eles iam ser atraídos pelo odor das fezes humanas. Então, eles faziam isso e também trazia doenças. Então, o que eles faziam? Eles pegavam e colocavam o banheiro normalmente afastado da casa. E aí quando tu te apertava de noite, nos dias de frio, principalmente quando tinha aquelas geadas que congelavam inclusive a grama, eles saíam correndo para ali para poder fazer na casinha, era a casinha, chamada casinha. Com a evolução veio uma coisa chamada pinico, que quem é mais antigo sabe o que é, botava debaixo da cama e aí tu conseguia fazer ali mesmo no quarto e depois no outro dia despejava na casinha. Parece brincadeira o que eu estou falando, mas se você não tiver luz elétrica, eu acho que é melhor você ir anotando, porque daqui a pouco você pode não ter fogão, você pode não ter geladeira, e se não tiver geladeira você não vai ter como abastecer de alimentos. Aliás, não terá supermercado, não terá nem sequer loja para comprar roupa, porque esse é o mundo ideal anarquista. E não importa se ele vai ser um anarquismo utópico comunista ou socialista, não importa. Anarquismo é uma ação sem Estado. É uma estrutura sem Estado. Então, se você não tiver Estado, como é que você vai ter garantia de capital? Você não vai ter dinheiro. Se você não vai ter dinheiro, você não vai ter indústria. Se você não tiver indústria, você não vai ter mercado. Se você não tiver mercado, você não tem supermercado. E aí você não tem comida para comprar, não tem loja para comprar roupa. Você vai ter que fazer a sua própria roupa, vai ter que caçar. E existe caça hoje em dia para todo mundo, existe floresta hoje em dia para todo mundo. Com o mundo de cidades, onde é que você vai caçar? Você vai caçar o quê? Gente?
Você vai começar a caçar gente? Isso? A coisa tá complicada, né? Não, ser anarquista é complicado hoje em dia. Talvez um dos motivos pelo qual eu desisti, né? Simplesmente quando eu era adolescente. Porque quando eu era adolescente eu era burro, eu ainda não sabia tudo. Eu era um adolescente como qualquer outro, né? Eu queria simplesmente fazer o meu melhor. Só que quando eu comecei a ter um cérebro, começar a pensar um pouquinho, porque isso aí tu desenvolve, sabe? A massa cefálica tu tem que fazer ela funcionar, meio que no tranco, mas tem que fazer ela funcionar. Tem que pensar, porque aquilo ali, se eu vou usar pra mim, porque é legal a gente, vamos combinar, é bem legal a gente ir numa loja dessas de shopping, negócio assim, e a gente vê lá a cara do Che Guevara bem desenhada, cara, é legal aquilo ali bem trio, um cara com uma boina, uma estrela, preto com vermelho, pô, legal, são cores boas, são cores bonitas, aquilo ali chama atenção, pá, dá uma de rebelde, negócio assim, é tri, né? Aí tu vai ver, tem que ter uma malha boa, não pode ser uma camiseta que tu vai comprar, daqui a pouco 2, 3 lavadas já vai estourar, então tu vai comprar isso, claro, no Shop Sense, né? No Shop Sense. Aí tu vai lá no Shop Sense e compra lá, né? Compra lá uma malha boa, de boa qualidade, lá, daquela que não deforma, não solta as tiras, não tem cheiro. Não, isso aí é a Havaiana, tá? Eu já tô, merchan, hein? Quero grana. E aí a gente pega e fica aceitando esse tipo de coisa. Acho legal isso assim, né? Aí tu compra, passa numa outra loja ali, faz uma tatu irada, daquelas assim, de repente tu pega e faz lá uma foice e um martelo, né? Assim, né? Pá, agora eu sou comunista mesmo, agora eu sou... Né? E pra ser mais legal ainda, tu tem que botar uns anelão, umas coisas assim, umas argolas, umas coisas, pá, aí tu fica irado, tá? Aí tu fica com cara de mal, né? Para melhorar mais ainda a situação, é bom que tu de repente comece a repensar a tua questão sexual. Afinal de contas, se tu tiver o outro lado também para poder correr, é capaz de tu ter 50% mais de chance de ser feliz, né? Então, digamos assim, vá que tu não goste de... Eu sei que tu vai ser meio dolorido na primeira vez, né? Mas vá que tu goste, né? E aí daqui a pouco tu tá gostando, te acostumando, um negócio assim, e aí pode ser que tu ache alguém assim, um cara de 2x2 que te ame de paixão, isso, aquilo, né? Se tu é um homem sofrido que não acredita em mais nada, nem mais ninguém, daqui a pouco alguém é capaz de satisfazer as tuas necessidades humanas, né? É o preço que se paga de tu ser totalmente livre, né? Livre de todos e quaisquer preconceitos, né? Discriminações, porque afinal de contas a liberdade é isso, né? É tu escolher a tua opção sexual, não é? Bom, então tá. De qualquer maneira, essa questão é meio dolorida para... Eu, por exemplo, eu nunca aceitei esse tipo de coisa. Eu acho que... pode ser que eu não conheço nenhum ex, então vá que goste, né? Então é melhor nem tentar esse tipo de coisa. E aí vamos partir então do pressuposto de que a gente vai ter essa liberdade total de poder ter o que escolher da vida, só que a gente não vai ter onde escolher as coisas. Esse é o problema do anarquismo. Porque assim, ó, não importa se tu for tirar, se tu for negar que todos os partidos, dizer assim, ó, todos os partidos não prestam, nenhum político presta, ninguém me representa. Bom, se ninguém te representa e tu não te representa, onde vai haver o Estado? Ah, não vai haver Estado, vai acabar o Estado. Certo. E aí me diz uma coisa, sem Estado, tu vai ter acesso à internet? Porque a internet é uma empresa que é bancada por dinheiro, por patrocínio, e que está, não só uma empresa, mas todas essas empresas elas vão ser esvaziadas. Não vai ter mais o que colocar nas redes sociais, porque as pessoas não vão simplesmente montar sites de graça para ti. Não vai haver Estado, então não tem condições, se não existe economia, se não existe moeda, se não existe mercado, por que vai haver internet? Qual é a vantagem de haver internet? Esse mundo anárquico
básico e ideal desse jeito que tu tá falando, que a gente está falando aqui, isso é os hippies. Então faz assim, ó, testa, passa uma semana com os hippies. Se tu conseguir passar uma semana com os hippies, tu é um anarquista. De verdade. Não importa se é capitalista ou comunista, se tu passar uma semana vivendo em uma comunidade hippie, tu é o cara. Tu é realmente um anarquista. Aí tu convive com eles, tudo, e tá legal, tá na boa, mas não pode levar o Wi-Fi, não pode levar iPhone, não pode levar nada, tá? Não pode levar. Tem que ficar na boa. Tu não pode entrar na internet, não vale tirar selfie, porque eles não têm esses lances lá, tá? Isso aí não é hippie chique, não, é hippie mesmo. Tu vai viver dentro da comunidade, vai trabalhar e vai fazer a tua parte, entendeu? Vai desenvolver, para poder comer, tu vai ter que fazer os bijuterias lá dos negócios dos hippies. Vai ter que fazer a tua parte. Não pensa que tu vai para lá para fazer férias, não é assim, tá? Então essa realidade as pessoas não estão tendo. As pessoas não têm noção do que é uma situação dessa. E aí chega um cara e pega e diz assim, tá, e aí como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa turma toda que está sem dono nenhum aí e a gente vai tomar conta de tudo. E aí eu disse, tá, mas eu não quero isso. Ah, não, mas aí tu vai me obedecer porque eu tô com uma arma. Eu tô com uma arma. E tu não tá armado. Então se tu não fizer o que eu mando, eu vou te matar. Porque assim, ó, muitos estados têm exércitos, têm forças armadas. E estão dispostos a entrar aqui e tomar conta de tudo e de todos. Então se eles destruíssem, por exemplo, todos os nossos líderes, todas as nossas estruturas de poder, legislativo, executivo, judiciário, a primeira coisa que eles iam fazer é dizer, nós assumimos a partir daqui. Tá? Então mesmo que tu cruze os teus braços, que tu não queira saber de nada nem de ninguém, alguém pode chegar em algum momento e dizer, não, mas agora tu vai me obedecer. Não importa se tu não tem o que comer, não importa se tu não tem dinheiro, não importa o que tu tá na paz, que tu não tá ferindo ninguém, eu te mato. Porque tu não quer me obedecer. Tu vai seguir as minhas ordens, do meu jeito. Tá? Eu estou falando isso, eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês que essa utopia é infantil, é adolescente. E se você prega isso nas redes sociais, você não sabe o que está pregando. O anarcocapitalismo, o anarcocomunismo, seja lá o que for, qualquer coisa que pregue que não existe solução, que não existe nada a ser resolvido, que tudo está errado, que está tudo ruim, que nada presta, que ninguém te representa, que tu tem que votar nulo, em branco, se abster de votar, que ninguém tem o direito de te representar, que nada é suficiente para ti, porque está tudo carcomido, está tudo detonado, não tem sistema nenhum que funcione, acabou, o mundo tá podre, vai entrar em guerra, é mais interessante que acabe tudo mesmo, que todo mundo morra e que tu fique sozinho lá no meio do mato, sobrevivendo do jeito que dá, que tu vai viver do jeito que pode, isso, aquilo. Eu quero que tu tente uma experiência de ficar longe de toda e qualquer tecnologia por uma semana. Fica longe de televisão, de rádio, de internet, de jornal, de toda e qualquer informação. Vai para uma ilha deserta, vive das tuas próprias condições, vê se tu consegue. Tenta. E depois que tu passar por essa experiência de ficar longe de tudo e de todos, sem tecnologia e sem recursos, conseguindo sobreviver só com a tua própria força, tua própria determinação, tua própria vontade de ficar vivo, só a vontade de ficar vivo, nada mais. E se tu levar alguém contigo, a responsabilidade de manter essa pessoa que tu também admira, ou respeita, ou ama, viva também, aí tu pode voltar a falar comigo sobre questão de anarquismo. Até lá,
tudo isso que tu está falando é simplesmente utópico. E enquanto tu está sendo hipócrita, porque tu está pregando algo que tu não é capaz de fazer. Se ninguém presta, se ninguém é bom o suficiente, tu também não faz nada, tu está sendo também hipócrita. Porque tu está apontando um dedo para as pessoas quando tem 3 de volta para ti e 1 para cima. Está dizendo que alguém é uma coisa e tu mesmo não faz nada para mudar aquilo. Tu cruza os braços, tu te omite, porque o voto é isso. É a participação de todos dentro de uma coletividade. Se você quer ser anarquista e você não é capaz de 2 em 2 anos sequer votar, escolher alguém que te represente, tá? Você não é capaz nem sequer de ser democrata, que dirá anarquista. Porque a democracia é um passo de ordem, de organização dentro de uma sociedade. E a anarquia não é um sistema sem ordem, sem organização. Ele não é caótico, não é aleatório. Ele, a partir do caos, a partir do aleatório, se desenvolve uma sociedade. Mas hoje, a única sociedade anárquica que funciona é a hippie. E se você não é capaz de viver como hippie uma semana, por que você quer que um país continental se torne hippie? Para que uma ditadura por déspotas esclarecidos, por pessoas armadas, um crime organizado, porque não vai ter nem soldado para te defender. Soldado é pago pelo Estado. Não vai ter soldado. Vai ter milícia. E eles vão defender a família deles, vão defender eles, não vão defender. Eles vão provavelmente ficar igual ou pior que nem os criminosos, porque eles vão, acima de tudo, tentar sobreviver. É isso que você quer? É isso que você defende de fato e de direito? Você não sabe o que está pedindo, você não sabe o que está querendo. E quer, bate pezinho, birra. Tá? Isso aí é birra, não passa de outra coisa. Quando eu era adolescente, eu podia me dar o luxo de fazer esse tipo de coisa. Eu me tornei cientista político. Porque eu fui pesquisar, fui estudar, fui ver que aquilo ali tudo era fantasia. Então eu fiquei curioso, eu queria saber mais. Mas quando tu te omite de tudo e de todos e não quer que ninguém tenha ninguém te represente, mas tu também não quer se representar, tu tem que ter pelo menos algum motivo para justificar alguma coisa assim. Porque a vida não é feita só de direitos, é feita de direitos e deveres. Responsabilidades, não só vantagens. O mundo não está aí para te servir. Eu não estou. Ninguém está. Tá? Então, acorda para a realidade, para com essa hipocrisia toda. Tu pode comprar ainda as tuas camisetas em shopping se existir um Estado, se existir ordem, se existir progresso. Tá? E segue à risca o conceito de paz e amor dos hippies, porque se a gente tiver paz, se a gente tiver amor, a gente vai ter uma sociedade organizada muito melhor do que essa aí. Do que a revolta contra tudo e contra todos, de que nada presta. Quem defende essas bandeiras, na verdade não quer uma sociedade organizada. Quer vender livro, quer se promover, quer clique de like nas redes sociais, mas não quer uma sociedade organizada. Quem prega esse tipo de coisa não está querendo a paz mundial, não quer o bem dos outros, quer simplesmente se autopromover. E você está sendo trouxa, otário. Não tem outro nome. Para poder aceitar esse tipo de situação, permitir que isso aconteça, não faça isso. Pelo seu bem, pelo bem de uma sociedade, não se denigre. Não denigre a sua imagem, a sua mente. Não polua a sua consciência com besteira, com porcaria. Tá? Isso aí, quando era criança, quando era adolescente, passei por isso. Mas eu evoluí, me tornei um ser humano. Eu acho que você também pode, não importa a idade que você tenha. Mas tem que ter vontade, tem que ter determinação. Para começar a mudar e reconhecer os seus próprios erros. Isso é um papo franco, reto, direto.
tá? Para aquelas pessoas que tinham uma esperança de um mundo utópico, um mundo maravilhoso. O único mundo utópico maravilhoso que você vai reconhecer, que você vai valorizar, é no momento que acontecer alguma coisa grave, e aí você vai perceber o quanto essas coisas que nós temos hoje em dia foram difíceis de serem conquistadas. O quanto as pessoas morreram para que você tivesse hoje o que você tem. Essa liberdade que você tem, que você não está dando valor. Essa tecnologia que você tem e hoje você não tem dado valor. A democracia que você tem, muita gente morreu para que você tivesse e você não está dando valor. Muito obrigado pela atenção dispensada.